Mercado financeiro projeta nova alta da Selic. Copom realiza nesta semana as últimas reuniões do ano. E você vai ver também. Casos de chikungunya em São Paulo tiveram alta de mais de 5.000% neste ano. A Argentina detecta primeiro caso da variante Ômicron. Assessor do governo americano sobre a pandemia afirma que os primeiros indícios com relação à gravidade da nova variante são encorajadores. E ainda, começou a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Novidades que vão estar disponíveis a todos os brasileiros em um futuro bem próximo. Você vai ver a partir de agora. Seja bem-vindo e bem-vinda, uma boa tarde. O Comitê de Política Monetária do Banco Central deve definir nesta semana a taxa básica de juros. O mercado financeiro espera por nova alta da Selic para 9,25% ao ano. O Copom realiza as últimas reuniões do ano para definir a taxa básica de juros, a Selic. Atualmente, a taxa está em 7,75% ao ano. Mas com a alta da inflação, a expectativa do mercado financeiro é que os juros básicos subam 1,5 ponto percentual e chegue a 9,25% ao ano. A taxa básica de juros é usada nas negociações de títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional e serve de referência para as outras taxas da economia. Também é o principal instrumento do Banco Central para manter a inflação sob controle. Quando o Copom aumenta a taxa básica de juros, o objetivo é frear a demanda aquecida, e isso causa reflexos nos preços, porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Ao reduzir a Selic, a tendência é de que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle da inflação e estimulando a atividade econômica. O Copom se reúne a cada 45 dias para analisar as possibilidades e definir a Selic. Os casos de chikungunya em São Paulo tiveram alta de mais de 5.000% neste ano. A dengue, também causada pelo mosquito Aedes aegypti, registrou um salto na capital paulista. A Secretaria de Saúde de São Paulo informou que, enquanto em 2020 foram registrados 281 casos de chikungunya no estado, neste ano já foram confirmados 14.300 diagnósticos da doença até novembro, uma alta de 5.089%. 5 pessoas morreram. Os números ainda podem crescer, já que os destinos mais procurados no fim do ano são os municípios da Baixada Santista. Foram os que apresentaram mais pacientes, 7.300 em Santos, 3.200 no Guarujá e 1.600 casos em São Vicente. Já na capital paulista, foram os casos de dengue que aumentaram muito. Neste ano, o número já é 3 vezes maior do que o registrado em 2020. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, até novembro foram mais de 7.200 casos. Em todo o ano passado, foram 2.026 registros. A cidade de São Paulo também soma 142 casos de chikungunya de janeiro a novembro, alta de 788% comparado a todo 2020. Apesar de ter ficado mais tempo em casa na pandemia, parte da população ficou mais exposta aos mosquitos, permitindo que houvesse esse grande número de casos. Segundo o governo estadual, 80% dos criadouros estão em residências. Por isso, é importante manter os ambientes limpos, evitando o acúmulo de água parada. Depois de São Paulo e tantas outras cidades suspenderem as comemorações de Réveillon no final de semana, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou a suspensão da comemoração do Ano Novo na cidade. Horas depois, o governador do estado, Cláudio Castro, afirmou que haverá uma nova reunião para então ser tomada a decisão final sobre o futuro da festa. Após o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciar o cancelamento das comemorações de Réveillon na cidade, em Copacabana foi o assunto dos cariocas. Se tiver o Réveillon e a quantidade de pessoas vai ficar doente, chegar ao ponto de morrer de novo igual o Corona-19. Era bom que ele já ganhou um dinheirinho, né? Mas no outro ponto, em primeiro lugar, é a saúde. Paes justificou nas redes sociais dizendo: respeitamos a ciência. Como são opiniões divergentes entre comitês científicos, vamos sempre ficar com a mais restritiva. O comitê da prefeitura diz que pode, o do estado diz que não. No Rio, Niterói e Campos dos Goytacazes também não terão eventos públicos na virada do ano. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, também decidiu não realizar a queima de fogos.
Florianópolis e Belo Horizonte já haviam tomado decisão semelhante. Em Santos, no litoral paulista, também não haverá festa de Réveillon. O Brasil tem a menor média móvel de mortes por Covid desde abril de 2020. No total, são mais de 615 mil vítimas desde o começo da pandemia. Em 24 horas, o Brasil registrou mais 66 novas mortes por Covid-19. Agora são 615.636 vítimas da doença no país. O governo também somou 4.844 novos casos de um dia para o outro. São mais de 22 milhões e 143 mil diagnósticos de coronavírus confirmados desde o início da pandemia. A média de mortes está em 194 vítimas por dia, a menor desde abril do ano passado. A redução foi de 7% e aponta tendência de estabilidade. A média móvel de casos indica 8.884 novos registros diários. Com uma diminuição de 5,27% em relação a 2 semanas, apresenta tendência de estabilidade. E no mapa da evolução da doença por regiões, hoje 5 estados apontaram alta: Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Piauí e Roraima. Já em estabilidade, agora estão 10 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. 9 estados apresentaram queda: Alagoas, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe. Não divulgaram os dados Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Tocantins. E vamos de vacinômetro. Já foram aplicadas no Brasil 314.612.000 doses de vacinas contra a Covid. Segundo o Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde, mais de 159.692.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 74,86% da população, enquanto mais de 136.905.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que representa 64,18% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 18.014.000 pessoas, 8,45% da população. A Argentina registrou o primeiro caso da variante Ômicron da Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde local, a infecção foi confirmada em um morador que chegou da África do Sul. A Argentina registrou o primeiro caso da variante Ômicron da Covid-19. A nova cepa foi detectada em um viajante de 38 anos, procedente da África do Sul. O homem mora na província de São Luís, a oeste do país, e retornou à Argentina em 30 de novembro. O viajante tem um esquema de vacinação completo e teve Covid-19 em março. No texto, o Ministério solicitou que a população permaneça alerta e afirmou que pretende fortalecer a vigilância epidemiológica e as medidas de prevenção em todo o território. Testes de laboratório tentam determinar se a Ômicron é mais transmissível do que outras variantes, resistente à imunidade de vacinas e infecções e gera sintomas graves. Os resultados são esperados nas próximas semanas. O principal assessor do governo americano sobre a pandemia, Anthony Fauci, afirmou que os primeiros indícios sobre a gravidade da variante Ômicron são encorajadores. Em entrevista, Fauci destacou que, embora seja muito cedo para fazer afirmações definitivas, até agora não parece que haja um grande grau de gravidade. Mas ele ressaltou que ainda faltam informações. Especialistas médicos enfatizaram recentemente que a população da África do Sul, onde a variante foi descoberta, tende a ser jovem e que casos mais graves podem surgir nas próximas semanas. Testes de laboratório tentam determinar se a Ômicron é mais transmissível do que outras variantes, resistente à imunidade de vacinas e infecções ou gera sintomas mais graves. Os resultados são esperados nas próximas semanas. A Moderna e outras empresas farmacêuticas, como a Pfizer, já começaram a trabalhar para adaptar suas vacinas à nova variante, se necessário. E olha só, o laboratório Roche criou um teste para diferenciar a Covid-19 da gripe comum. O teste de antígenos ajudará os médicos a estabelecer rapidamente um diagnóstico. O método vai estar disponível em janeiro nos países que aceitam a marca CE,
uma marca de conformidade obrigatória para produtos vendidos na União Europeia. A Roche também planeja apresentar um pedido de uso de emergência nos Estados Unidos no início de 2022. O diretor de Departamento de Diagnósticos do laboratório, Thomas Schnecker, disse que é essencial que os profissionais possam saber rapidamente se um paciente tem coronavírus ou gripe, principalmente porque a pandemia de Covid-19 está se propagando na temporada de gripe. A Roche, número 1 mundial em oncologia, também possui uma importante seção dedicada aos diagnósticos. Este teste é o 22º que o grupo lança desde o início da pandemia. Continuam os esforços para encontrar os sobreviventes da erupção do vulcão Semeru, que aconteceu no fim de semana na Indonésia. Há vários mortos e dezenas de desaparecidos. O vulcão, localizado no leste da ilha de Java, projetou uma grande nuvem de cinzas no sábado, provocando pânico entre os moradores. O céu ficou escuro. As cinzas cobriram a região ao redor da cratera, com uma camada espessa de cinzas. Quase 1000 pessoas tiveram que ir para abrigos e mesquitas para passar a noite. A erupção deixou pelo menos 57 feridos, incluindo 41 queimados. As cabanas que formam o povoado foram arrastadas por enxurradas de lama em chamas. Pais com os filhos traumatizados, idosos com colchões nas costas. Depois da erupção, todos estão chocados e vagueiam de um lugar para o outro numa aldeia reduzida a nada. Em Sumber-Ulu, os telhados das casas mal se projetam do solo, o que dá uma ideia do volume de lama que inundou a aldeia em muito pouco tempo. Aos 72 anos, morre a atriz Mila Moreira, no Rio de Janeiro. Ela estava internada no hospital Copstar, na zona sul do Rio, e faleceu nesta madrugada. A causa da morte não foi divulgada. Mila Moreira foi uma das primeiras modelos a atuar. Ela estreou a carreira de atriz na TV em 1979. O último trabalho dela foi em 2016. Ainda não há informações sobre o velório e o enterro da artista. Você vai ver depois do intervalo, começou a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A meta é incentivar a criação de soluções tecnológicas que podem virar produtos no mercado. É já já! Estamos de volta, agora são 13 horas e 17 minutos no horário de Brasília. 3 estados brasileiros estão registrando aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave, segundo a Fiocruz. No país, o crescimento é mais expressivo entre crianças, adolescentes e jovens adultos. Vamos conferir na reportagem. No Brasil, o aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave foi notado em pessoas de todas as faixas etárias, especialmente abaixo dos 60 anos. Os dados são do boletim Infogripe da Fiocruz. Os estados que apresentam crescimento com tendência ao longo prazo são Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo. Destes, os que mais chamam a atenção são Pará, Ceará e Rio de Janeiro. Felizmente, na maioria dos estados, ainda é um sinal que pode ser compatível com simplesmente aquela oscilação que a gente observa em períodos de estabilidade, né? Mas fico alerta porque a gente tem um sinal aí de crescimento em alguns locais e na Brasil como um todo. Em todo o país, o aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave é mais expressivo entre crianças, adolescentes e jovens adultos. Entre as crianças, a maior parte dos casos está associada a um pneumovírus. Já entre os adolescentes a partir de 10 anos e os jovens adultos até os 29 anos, as ocorrências estão majoritariamente ligadas à Covid-19. No Rio de Janeiro, especificamente, as infecções nesse público despertam atenção, pois até o começo de novembro estavam ligadas ao coronavírus, mas agora podem estar associadas à gripe provocada pelo vírus influenza A. A infectologista explica que o aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave foi provocada pelo descuido geral da população, que deixou de se vacinar, mesmo com a ampliação da campanha de vacinação contra a influenza A.
era para a gente estar vivendo uma diminuição do número de infectados por vírus respiratórios, porque o governo disponibilizou esse ano a vacina contra a gripe para a maioria da população, mas muita gente deixou de vacinar por medo, né, dos efeitos e por receio, porque coincidiu com a vacina contra a Covid e os intervalos entre as doses, algumas pessoas se confundiram, ficaram com medo de superposição de eventos adversos. E aqueles que foram desleixados mesmo, não compareceram para fazer a imunização. Como a gente está vivendo essa questão da pandemia, também as pessoas elas deveriam evitar aglomerações. E aí a gente teria mais redução ainda da circulação de vírus respiratórios. O que não está acontecendo, tem muita gente se expondo. O coordenador do Infogripe da Fiocruz alerta que o fim de ano pode ser um gatilho para que os casos que já estão em crescimento aumentem ainda mais por causa das aglomerações e a falta de precaução. Fico alerta porque a gente está entrando num período do ano em que a gente já tem uma tendência maior de exposição, né? Porque a gente tem aí as compras do final de ano, então muita gente nos mercados públicos, nos centros comerciais, nos shoppings e tal, e a gente está, né, Brasil afora, vendo um relaxamento muito grande em relação aos cuidados, né? A gente vê cada vez mais gente deixando de usar máscara ou utilizando máscara frouxa, abaixo do nariz, enfim. E, de novo, né, agora para o final de ano, a gente tentar evitar grandes festas, grandes aglomerações, né? Se for fazer um encontro, faz um encontro com menos gente, né? Só o pessoal mais próximo e sempre dando preferência para locais abertos e muito bem ventilados, né? Porque isso também vai ajudar a dificultar a transmissão tanto da Covid quanto do vírus da influenza, né, o vírus da gripe, quanto outros vírus respiratórios que estão aí voltando a aparecer, né? Então é um momento delicado, tá, em que a gente tem que tomar as medidas de precaução para evitar que o nosso começo de ano seja novamente o começo marcado por aumento significativo nas internações em decorrência da Covid e agora também com a possibilidade aí do vírus influenza também voltando a poder ter um impacto. E olha só, ao menos 25% da receita do Brasil deveria ter sido investida em educação, conforme prevê a Constituição. Acontece que 8 em cada 10 prefeitos do país não cumpriram com o investimento e agora podem ser enquadrados na Lei de Responsabilidade Fiscal. Para não se tornarem inelegíveis por improbidade administrativa, estão recorrendo aos deputados. Os municípios alegam que não havia no que investir, já que as escolas estavam fechadas por causa da pandemia. Um grupo de ativistas foi agredido ontem por participantes do primeiro comício do candidato de extrema-direita à presidência francesa, Éric Zemmour. Eles realizavam uma ação não violenta no grande salão do Centro de Exposições de Villepinte, ao norte de Paris, quando a confusão teve início. Em um vídeo divulgado pela associação é possível ver os membros sendo alvo de golpes e cadeiras. Pelo menos 5 pessoas ficaram feridas, 2 foram atendidas pelos bombeiros. A prefeitura da cidade informou que 46 pessoas que estavam na área reservada para a manifestação foram detidas. A equipe de Zemmour afirmou que o candidato ficou ferido no punho depois de ser agarrado por alguém quando saía do palco. Um grande dispositivo de segurança cercou o local do comício. Éric Zemmour foi condenado 2 vezes por incitação ao ódio racial. O comício foi realizado apenas 5 dias depois que o escritor de 63 anos de idade confirmou sua candidatura para as eleições presidenciais da França de 2022. Durante a fala de 1h30, Zemmour prometeu acabar com a imigração, expulsar todos os imigrantes ilegais e suprimir as ajudas sociais a estrangeiros não europeus, promessas que atraem muitos apoiadores. O ex-senador Bob Dole, veterano da Segunda Guerra Mundial, morreu ontem aos 98 anos. 3 vezes aspirante a ser candidato republicano à Casa Branca, Dole foi derrotado nas primárias por Ronald Reagan em 1980, depois por George Bush em 1988, antes de ganhar a nomeação do partido em 1996. Naquele ano, foi facilmente derrotado pelo democrata Bill Clinton nas urnas. O ex-senador voltou da Segunda Guerra Mundial condecorado, mas gravemente ferido. Ele precisou reaprender a andar e recuperar o controle de seu corpo. Ingressou no Congresso em 1961, primeiro como deputado, depois como senador.
Reeleito 4 vezes, atuou durante anos como líder da maioria e da minoria na Câmara Alta. As novidades científicas que vão estar acessíveis a todos os brasileiros em um futuro bem próximo. É a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que reúne mais de 40 instituições em Brasília. Carros elétricos, ônibus que transportam um laboratório, equipamentos médicos portáteis, as novidades que devem chegar ao mercado, como os avanços da robótica, já podem ser vistas na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília. A meta é despertar o interesse de crianças e jovens pela área, além de incentivar a criação de soluções tecnológicas que podem virar produtos no mercado. Eu tenho certeza que cada uma dessas crianças que vem visitar aqui, alguma coisa eles vão ver aqui que vai transformar aquele momento num momento muito especial. E é isso que a gente tem que fazer aqui, entendeu? Trazer de dentro esse sonho de cada um desses futuros talentos da nossa ciência, da nossa tecnologia, das inovações do país, para tantas coisas. Essa questão da imersão das tecnologias, da transformação digital, é um mundo sem volta, né? Então as tecnologias como realidade aumentada, realidade virtual, que estão cada vez mais sendo utilizadas no ensino, elas vão ficar pós-pandemia também. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia acontece até o dia 10 e a entrada é gratuita. Quem foi à famosa Praia Vermelha nesse fim de semana no Rio de Janeiro viu uma cena inusitada. Um atleta francês fez uma apresentação na cidade e cruzou a distância entre o Morro da Babilônia e o Morro da Urca, em cima de uma fita. Vamos conferir. O fim de semana foi de aventura para o francês Nathan Paulin. O atleta especializado em skyline e highline percorreu a distância entre o Morro da Babilônia e o da Urca, na zona sul do Rio de Janeiro. Uma distância de meio quilômetro a 70 metros de altura. Um feito, considerando que estava sob uma fita de 2,5 centímetros de largura. É uma sensação muito boa porque é um projeto que temos há muito tempo, que foi adiado por causa da Covid. E agora vir aqui, poder compartilhar, ter toda essa gente aqui, sentir o incentivo. Muitas vezes fico sozinho nas montanhas quando me apresento. E não é tão frequente que tenha tantas pessoas assistindo e reagindo, então é ótimo. A performance faz parte do projeto L'État Cesse, do coreógrafo Rachid Urhandana, diretor do famoso teatro Chaillot, em Paris. Para os curiosos, um show e tanto. Para Nathan, o privilégio de ver o cartão postal do Rio por um ângulo privilegiado. E essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Já já tem mais informações com a Juliana Dariva. Uma boa tarde para você e até amanhã.